Caríssimos alunos e alunas, bem-vindos de volta ao curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, CEPREP-SPECEX, com a resolução da prova de 2015 na sua primeira parte, as 6 primeiras questões. A próxima parte, nós apresentaremos as outras 6 questões que perfazem as 12 questões deste concurso. Então, essa prova desse concurso, no seu segundo dia, foi realizado no domingo, 4 de outubro de 2015, nosso tradicional modelo D. Essa primeira questão da prova, ela envolve 3 assuntos, todos do primeiro ano. A montagem da colonização europeia na América, o sistema colonial espanhol, também o sistema colonial inglês e o sistema colonial português na América, abrangendo a sua estrutura socioeconômica. Questão 33. Lê as afirmações abaixo referentes à colonização das Américas e assinale a única alternativa correta. Então aqui nós temos 6 assertivas sobre essa colonização, de onde nós extrairemos a resposta correta a essa questão. Assertiva 1. Os primeiros colonos tinham diversas origens e condições sociais. Degredados, mulheres para serem leiloadas como esposas, órfãos, camponeses sem terra, grupos religiosos fugidos da perseguição de que eram vítimas na Europa. A segunda. O modelo de colonização consistia em conceder a um colono o direito de escravizar certo número de indígenas para fazê-los trabalhar na exploração de ouro, na agricultura ou em serviços domésticos. O terceiro, houve preferência, desde cedo, à produção agrícola de larga aceitação na Europa, como o fumo, o algodão e o anil, em grandes propriedades monoculturas e com utilização de mão de obra escrava. Item 4, era a ideia entre boa parte dos colonos, a visão de Calvino, para quem o ócio é pecado e enriquecer trabalhando é indício de que o indivíduo seria salvo. Item 5. Nos primeiros contatos, os astecas pensaram que os colonizadores eram deuses e os presentearam com ouro. E o item 6. Os colonos viam o trabalho como coisa para etnias consideradas inferiores. As alternativas que aqui se colocam, as 5 respostas possíveis, fazem correspondência entre o item e o tipo de colonização. Então vamos ver. A primeira, ela fala da colonização do Brasil e também dos Estados Unidos, as 13 colônias da América. Por quê? Porque ele engloba aqui grupos religiosos fugidos da perseguição de que eram vítimas na Europa. A segunda fala do modelo espanhol. A terceira fala também dos Estados Unidos, particularmente do sul dos Estados Unidos. O item 4 fala dos Estados Unidos, que norteiam, inclusive, o pensamento dos Estados Unidos da América até hoje. O item 5, nos primeiros contatos, os astecas, fala da Espanha. Item 6, os colonos viam o trabalho como coisa para etnias consideradas inferiores, né? Aqui nós temos o Brasil. Portanto, o item correto é a letra D. 2 foi adotada pelos espanhóis nas Américas. A de número 3 era uma forma comum de produção nas colônias do sul dos Estados Unidos. E a de número 6 era a visão de boa parte dos colonizadores que chegaram ao Brasil a partir do século XVI. Então, questão 33, resposta item D. Próxima questão também abordam 2 itens, 2 conteúdos. O pensamento e a ideologia do século XX, do século XIX, o socialismo utópico e o socialismo científico, e do pensamento e a ideologia do século XIX, o liberalismo e o anarquismo. Vejamos as questões. Observe as ideias de 3 pensadores da Idade Moderna: Adam Smith,
escocês, em sua obra A Riqueza das Nações, afirmava que a única fonte de riqueza era o trabalho, e não a terra. A ideia central da doutrina de Karl Marx, alemão, é que a história das sociedades humanas é a história da luta de classes. Thomas Malthus, inglês, em sua obra Ensaio sobre o Princípio da População, escreveu que a natureza impõe limites ao progresso material, já que a população cresce em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos aumenta em progressão aritmética. Vejamos as questões. Letra A. Os três pensadores defendem o liberalismo clássico. Não. Marx não defendia o liberalismo clássico. B. As três ideias propõem a ditadura do proletariado. Não. Só Karl Marx defendia isso. C. Adam Smith propõe o liberalismo clássico. Thomas Malthus e Karl Marx o socialismo utópico. Não. Só Karl Marx, não Thomas Malthus. D. Thomas Malthus e Adam Smith defendiam o pensamento liberal clássico e Karl Marx foi um dos autores do socialismo científico. Sim, essa é a resposta. E letra E. Karl Marx e Adam Smith são considerados anarquistas e Thomas Malthus socialista utópico. Não. Thomas Malthus era liberal, Adam Smith liberal e Karl Marx socialista científico. Portanto, a resposta é a letra D. Próxima questão, segundo ano, o Brasil Imperial, o processo da independência do Brasil do período regencial. Questão 35. Pedro I abdicou do trono em 1831 em favor de seu filho Pedro de Alcântara, iniciando-se no Brasil o período regencial. A partir de 1840 e durante todo o período imperial, a vida política do país passou a ser dominada pelos... Bom, isso aqui é mais uma questão de memorização, né? Se bem que algumas alternativas já retiram a nossa resposta certa. Então vejam, liberais e conservadores realmente existiam, e essa é a resposta correta. Conservadores e socialistas. Socialistas não estavam nesse cenário nessa época. Liberais e republicanos. O Partido Republicano é só de 1870, muito depois. Então, data também tem muito a ver. Comunistas e republicanos, também não. O Partido Comunista só foi fundado no século XX no Brasil. E o Partido Republicano, como já dissemos, em 1870. Liberais e anarquistas, não. O movimento anarquista só teve alguma força no século XX com a greve geral de 1917. Portanto, a resposta é a letra A, liberais e conservadores, conforme notamos aqui. Próxima questão, segundo ano, o iluminismo e o despotismo esclarecido. Questão 36. O movimento intelectual conhecido como iluminismo ocorreu no século XVIII. Lê as informações abaixo. Então temos 4 assertivas. Vamos verificar quais são as corretas, quais não são, para achar a resposta. Primeiro, o pensamento político e econômico dos iluministas correspondia aos anseios da burguesia e ambos se opunham ao positivismo. Não. O positivismo vai também ao encontro dos ideais iluministas. Inclusive, Auguste Comte lecionou na Politécnica de Paris, que foi fundado a partir da Revolução Francesa. Então está errado. 2. O período ficou conhecido como século das luzes. Sim, isso aqui é notório, está correto. 3. O iluminismo combateu o absolutismo monárquico, o mercantilismo e o poder da igreja. Sim, a tríade, né, do poder absolutista. Então, isso aí está correto. 4. O iluminismo encontrou forte resistência entre os adeptos do liberalismo. Muito pelo contrário, o liberalismo fez coro, fez parte do iluminismo. Então, a resposta correta é a letra E, apenas as afirmativas 2 e 3. Como achamos aqui. Próxima questão. Primeiro ano, o renascimento cultural, o humanismo e as reformas religiosas. 37.
Com relação às reformas religiosas ocorridas na Europa no século XVI, podemos afirmar que a. Foram reflexo de disputas políticas entre os jesuítas e o Papa. Muito pelo contrário, os jesuítas tiveram a autorização do Papa para formar uma companhia missionária. B. Tinha o objetivo de estabelecer a venda de indulgências para os pecadores. Não, muito pelo contrário, eles eram contra as indulgências. C. Permitiram à Igreja Católica uma total hegemonia religiosa na Alemanha. Muito pelo contrário, a reforma foi muito forte na Alemanha. D. Só foram possíveis graças às decisões adotadas no Concílio de Trento. O Concílio de Trento, que durou 18 anos, foi o cerne, o berço da contra-reforma. Então está errado. Letra E. Na Inglaterra foram promovidas pelo rei Henrique VIII. Perfeito, essa está correta, essa é a resposta. Questão 37, letra E. Passamos então agora à questão que apresenta o conteúdo do primeiro ano, a sociedade feudal, séculos V ao XV. Questão 38. Os últimos anos do século X foram marcados, na Europa Ocidental, pela diminuição das invasões bárbaras e pela queda da mortandade por epidemias. Tais fatos geraram estabilidade e crescimento demográfico. A partir do século XI, o continente experimentaria profundas transformações que levariam ao que se conhece como renascimento comercial. Com relação ao acima exposto, é correto afirmar que, vejamos as alternativas. Letra A. O iluminismo gerou uma mentalidade de busca pela prosperidade material, o que levou ao incremento de práticas comerciais. Bom, o iluminismo não é do século X nem século XI, então está errado. O restabelecimento de rotas comerciais com a Oceania favoreceu o estabelecimento de novas empresas de comércio da época. Não, a Oceania nem era conhecida naquela época. O mapa da Europa, o mundo conhecido, não abrangia a Oceania, né? Então as rotas comerciais eram com o Oriente, por intermédio dos portos ali do Oriente Médio. Está errado. Letra C. Os avanços tecnológicos elevaram a quantidade da produção agrícola e o excedente passou a ser vendido. Perfeito, essa é a resposta correta. D. As cruzadas impediram a circulação de mercadorias entre o Ocidente e o Oriente. Muito pelo contrário, elas incrementaram. Errado. E. A intensificação do comércio provocou o enfraquecimento de feiras regulares nos cruzamentos das rotas comerciais. Muito pelo contrário, as feiras passaram a acontecer por causa dessas rotas comerciais. Então, a resposta correta é a letra C. Então, conforme mencionado, letra C. Muito bem, terminamos aqui então a resolução das 6 primeiras questões da prova de 2015. Na próxima aula, nós iremos às outras 6 questões.